Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aqui a nossa capa da tampa do vaso do jogo de banheiro coral. O tapete frente pia a gente já tem aqui no canal a videoaula. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês, tá bom? E essa daqui é a capa da tampa do vaso, né? Aqui vocês podem ver, ó, que ela tem aqui a redinha na parte de trás, né, para encaixar. Ficou muito bonitinho esse jogo, né? Bem delicadinho nessas cores. Porém, vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, tá bom? E vamos lá pra aula, né? Eu já peço que vocês deixem aí o seu curtir, compartilhem esse vídeo, comentem aqui o que vocês acharam, se acharam difícil de fazer, se foi fácil, se gostaram da peça. E caso não forem inscritos, já se inscreva aqui no canal também, para estar recebendo novos vídeos, né? Não deixa de acionar o sininho, que aí vocês, quando tiver novos vídeos aqui, vocês já vão receber em primeira mão aí, tá bom? Então é isso, vamos lá para a aula. Então, gente, para nossa capa da tampa do vaso do jogo de banheiro coral, nós vamos usar o Barroco Natural, fio número 6, a cor dele é a 0020. Nós vamos usar o Barroco Maxi Color, fio 6 também. A cor dele é a 3390. E nós vamos precisar de 2 flores de 8 pétalas. Eu tenho já o vídeo dessa florzinha aqui, caso vocês queiram fazer, eu vou deixar na descrição para vocês. Mas se vocês quiserem fazer alguma outra flor, aí ela só precisa ter 8 pétalas, tá bom? Tesoura para o arremate e agulha 3,5 mm. Então, vamos lá. Então, gente, pra gente começar aqui, nós vamos fazer os squares, né? Então, nós vamos começar aqui com o fio cru. Nós vamos vir qualquer uma das alcinhas aqui da folhinha da flor e vamos amarrar nosso fio. Você pode amarrar ou, se preferir, fazer a laçadinha inicial, como vocês estão acostumados aí mesmo. Aqui nós vamos subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, e vamos fazer mais 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos. Aí, aqui nós vamos fazer 2 correntes, e no mesmo lugar, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui nós fizemos nosso primeiro leque. Certo? Aqui nós vamos fazer 2 correntes, passar para nossa próxima alcinha aqui da folhinha. E aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos fazer mais 2 correntes, passar para a próxima alcinha, e aqui nós vamos fazer mais um leque. 1, 2, 3. Um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Fizemos nosso segundo leque. Nós vamos fazer mais 2 correntes, vir pro nosso próximo espacinho aqui da folhinha, e aqui nós vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos intercalar um leque e um bloquinho de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, aqui, ó, fiz meu bloquinho, né, de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vir pro próximo espacinho aqui da folha, e aqui nós vamos fazer mais um leque com 3 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 2,
3. Novamente, 2 correntes para separar. Vem pro próximo espacinho e aqui fazemos mais um bloquinho com 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes. E aqui nós vamos fazer mais um leque. Com 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Novamente, 2 correntes de separação. E aqui nós vamos chegar no nosso último espacinho, onde nós faremos mais um bloquinho com 3 pontos altos. Aqui a gente faz 2 correntinhas e a gente vai finalizar aqui na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar, a gente vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Faz ponto baixíssimo. Ele parece que vai ficar meio emborcado assim, mas é só arrumar, tá? E depois, na hora que a gente fizer a emenda, ele fica certinho, não se preocupem, tá? Agora, se seu ponto for muito apertadinho, você vê a necessidade de fazer mais correntinhas, você pode fazer. Mas não tem não, que depois ele volta ao lugar, tá bom? Então, aqui terminamos nosso primeiro square. Nós já podemos cortar o fio. Eu venho aqui, dou mais uma laçadinha, faço mais um pontinho, mais uma correntinha, né? E corto o fio. Aí, eu dou uma repuxadinha aqui e já faço o arremate. Agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalho na segunda folhinha, na segunda florzinha. Nesse primeiro, a gente cortou o fio. Nessa segunda, não precisa cortar, que aí a gente vai fazer a emenda sem cortar o fio, tá bom? Então, vocês façam aí mais esse outro square. Eu também vou fazer o meu aqui pra adiantar e já volto pra gente fazer a emenda, tá bom? Voltando aqui, gente, ó, já tô com o segundo square pronto, ó. O primeiro tá aqui. E já fiz o segundo aqui. Agora, nós vamos fazer a emenda deles. Mas, para isso, primeiro a gente vai começar nele aqui mesmo. Não vamos já fazer a emenda direto, não. Então, para dar continuidade aqui, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o meio desse primeiro leque aqui. Dentro do leque, nós fazemos mais um ponto baixíssimo. Então, caminhamos aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque. Aqui, nós vamos subir 3 correntes, que é a altura do primeiro ponto alto. E aqui dentro, nós vamos fazer mais 6 pontos altos. Desculpa, mais 5 pontos altos, totalizando 6. Então, aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Essa daqui é a parte arredondada, né, do tapete. Então, por isso que ela vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer apenas uma correntinha de separação. Então, uma corrente, nós vamos vir para esse espacinho de 2 correntes da carreira anterior. E aqui nós vamos fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente, uma correntinha de separação. Vamos vir para o próximo espacinho. E aqui também nós vamos fazer um bloquinho com 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha de separação. Agora, nós vamos vir direto aqui para dentro do espacinho do leque. E aqui nós vamos fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. A gente fez aqui as 2 pontinhas com 6 pontos altos, certo? Vamos vir aqui novamente, fazer uma correntinha de separação.
Vocês vão baixando essa folhinha aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês, tá bom? Aí, a gente vem pro próximo espaço e aqui também nós vamos fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Feito aqui esse bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer uma correntinha, vir para dentro do leque, e aqui nós vamos fazer outro leque. A gente faz 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. E 3. Aqui a gente ficou com outro leque, certo? Aí, a gente vai pro próximo espacinho, vamos fazer uma correntinha de separação, próximo espacinho, bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha de separação, nós vamos vir aqui para dentro do leque, só que agora a gente não vai fazer outro leque, aqui a gente já vai fazer a emenda. Então, depois dessa correntinha de separação, a gente vai vir para dentro do leque e vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, aqui a gente não vai continuar o leque, a gente já vai fazer a emenda. A gente vai fazer uma correntinha de separação apenas. Vamos pegar o outro square, vamos colocar aqui do ladinho desse, ó, ficar lado a lado. Pode ser qualquer lado dele, não tem um lado certo, tá? Qualquer um dos lados. E nós vamos já laçar o fio e já vir no próximo square aqui, no segundo square, e aqui a gente já vai vir num dos leques, já laçando e já pra já fazer um ponto alto já dentro do outro square. Então, aqui a gente já vai direto fazer um ponto alto. Certo? Ó, fizemos um ponto alto, já estão emendadinhos. Só que aqui a gente vai fazer, então, mais 2 pontos altos, pra ficar também um bloquinho com 3. 2 e 3. Aqui a gente já emendou. Estavam de ladinho, né? A gente já emendou. O que que nós vamos fazer? Com esse primeiro square que a gente tava fazendo, a gente vai passar ele pra cima. Ele vai ficar aqui, ó, do lado de cima do segundo square. E aqui é que a gente vai começar a dar a continuidade. Aqui nós fizemos 3 pontos altos, né? Que é a metade de um leque que a gente tava fazendo. Daqui, nós vamos vir pro square de cima, pegar ele por baixo aqui e vamos fazer um ponto baixo. Vem e faz um ponto baixo no próximo espacinho, ó. A gente tem aqui o espaço do leque, onde a gente tem já os 3 pontinhos altos. Tem esse espacinho de uma corrente que a gente tava fazendo. Nesse espacinho de uma corrente, a gente vai fazer o ponto baixo, pegando por baixo aqui, ó. A gente já vai direto, já faz um ponto baixo. Daqui, a gente faz uma correntinha, vem pro square de baixo, laça o fio e já vamos fazer no próximo espacinho 3 pontos altos, que será o bloquinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Novamente, direto, a gente vai voltar pro square de cima, vamos vir por baixo dele aqui, sem laçar o fio, já vamos fazer um ponto baixo. Novamente, uma correntinha, voltamos pro square de baixo, laço o fio e vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos nesse próximo espacinho que tem aqui vazio. Certo? Novamente, nós vamos direto no square de cima, no próximo espacinho, já pegar e fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Então, aqui, gente, ó, depois da gente fazer essa correntinha, a gente já tá chegando aqui no nosso leque. Aqui, nós vamos fazer também 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha,
Nós vamos voltar aqui no leque de cima, também fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha e voltar no mesmo leque de baixo aqui. E aqui fazer mais 3 pontos altos. É como se a gente estivesse dando a continuidade no leque, né? Aqui a gente já fez ele completo. Então, ó, fica assim. Sempre vamos fazer embaixo e em cima para poder fazer a emenda. Essa aqui é a emenda, pra você ver. Se por acaso vocês tiverem alguma outra forma de fazer emenda, fiquem à vontade. Essa aqui é só uma sugestão que eu tô dando. Se vocês preferirem costurar, fazer de alguma outra forma, pode fazer, não tem problema, não vai mudar em nada o trabalho. Essa aqui é só uma dica que eu acho fácil. A princípio ela parece um pouquinho complicada, mas é só questão de pegar uma prática mesmo. Na hora que vocês fizerem segundo, vocês já vão conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Então, aqui fizemos a emenda e vamos continuar agora o trabalho nessa parte aqui, fazendo o restante, né? Que aqui a gente fez a segunda carreira do square, do de cima, né? No caso que a gente estava trabalhando. Então, agora a gente vai continuar fazendo a segunda carreira dele nesse outro que a gente emendou. Então, aqui a gente vai fazer uma corrente, no próximo espacinho, mais um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente. Aqui eu não tinha arrematado ainda, eu já vou até fazer em cima desse fiozinho aqui para ir arrematando. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, mais um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, nós vamos vir aqui para esse próximo leque aqui, e aqui nós vamos fazer também 6 pontos altos, que também é a parte arredondada, né, do tapete, da capa da tampa, né? Então, aqui nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Novamente, uma corrente de separação. Próximo espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Gente, feito aqui o nosso bloquinho com 3 pontos altos, nós fazemos mais uma correntinha de separação. Vamos vir aqui para o nosso próximo espacinho e aqui mais um bloquinho com 3 pontos altos. Novamente, uma correntinha, separação. Aí, nós já vamos vir aqui para esse próximo leque. E aqui também nós vamos fazer 6 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tá ficando assim, ó. As pontinhas nós ficamos com os bloquinhos com 6 pontos altos, né? O restante do trabalho com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui a gente já tá dando a volta no miolo do tapete, né? Opa, desculpa que balançou um pouquinho aqui. No miolo do tapete. Então, continuando aqui, nós vamos fazer uma correntinha de separação. Vamos vir aqui pro próximo bloquinho, pro próximo espaço e fazer um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha, próximo espacinho, bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, chegamos aqui na onde a gente fez a emenda, né? Nesse leque de baixo, a gente fez como se fosse meio leque dentro dele, né? Na hora da emenda. Então, agora a gente vai fazer o restante. Então, a gente vai fazer uma correntinha de separação. Nós vamos vir aqui pra dentro desse espacinho do leque da carreira de baixo. E nós vamos fazer 3 pontos altos. 2
e 3. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. Nós vamos vir aqui nesse meinho da emenda dos squares. E aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Tá vendo? Ó, fica bem certinho, como se a gente tivesse feito mesmo o lequezinho anterior. Aqui a gente vai fazer mais uma correntinha, vir para esse espacinho onde a gente também fez meio leque só e dar continuidade dele fazendo mais 3 pontos altos. 2, 3. Feito esses 3 pontos altos, que a gente deu a continuidade no leque, né? A gente vai fazer uma correntinha de separação e seguir com os bloquinhos de 3 pontos altos nos espacinhos aqui restantes. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e vamos fechar essa carreira naquela terceira correntinha que a gente subiu para dar início aqui, com um ponto baixíssimo. Prontinho. Aí, a gente já fez aqui a união dos squares, o miolinho do tapete, né? E vamos dar continuidade agora. Continuando aqui, a gente vai subir 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E aqui nesse bloquinho de 6 pontos altos que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos fazer 3 aumentos. O primeiro já vai ser nesse primeiro ponto aqui que a gente já fez. A gente vai subir as 3 correntinhas, vamos laçar o fio e no mesmo lugar que a gente subiu as 3 correntinhas, a gente vai fazer mais um ponto alto. Então, aqui a gente já fez o primeiro aumento. Aí, a gente vai seguir ponto alto sobre ponto alto nesses 2 próximos pontos aqui. Então, eu subi as 3 correntinhas, fiz um ponto alto no mesmo lugar e fiz 2 pontos altos, um em cada ponto de base. Nesse próximo ponto, a gente vai fazer também outro aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Certo? Agora, nós vamos fazer um ponto alto apenas. E nesse último, mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui nós fizemos 3 aumentos. Sendo aqui no comecinho, mais ou menos aqui no meio e no final. Então, nós vamos ficar aqui com um total de 2, 4, 6, 8, 9 pontos altos, certo? Então, nós fizemos 3 aumentos. Aqui, agora, a gente vai fazer só carreira com pontos altos fechados. Então, nesse intervalo de uma correntinha que nós temos da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Nos bloquinhos de 3 pontos altos que nós temos da carreira anterior, nós vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Então, vão ser aqui 3 pontos altos em cima deles mesmo. No intervalinho, um ponto alto. Nos bloquinhos, ponto alto em cima de ponto alto. 2 e 3. Intervalinho, mais um ponto alto. Chegamos novamente aqui no nossa outra ponta aqui do tapete, onde nós temos também os 6 pontos altos. Novamente, nós vamos fazer o aumento aqui. Nós vamos fazer esse aumento nas 4 pontas do tapete, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer também os outros 3 aumentos, né? Sendo nesse primeiro ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. No segundo, nós vamos fazer apenas um ponto alto. No terceiro, apenas um ponto alto também. No quarto, a gente também vai fazer um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí, no quinto, a gente faz apenas um ponto alto. E aqui no último, também 2 pontos altos. E seguimos aqui fazendo um ponto alto no intervalo de uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto
na onde tiver esses bloquinhos com 3 pontos altos da carreira anterior. Então, nessa parte reta aqui vai ser só isso, né, de fazer ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto nos intervalos de uma correntinha. Na parte oval aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, os outros 3 aumentos aqui. E aqui também. Eu vou só chegar aqui na emenda para mostrar para vocês como que eu faço, mas aqui é só isso, ó, só ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós seguimos aqui com pontos altos. Aqui nós chegamos aonde a gente fez a emenda, né? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte: nesse intervalinho que temos aqui, que no caso é o intervalo do leque da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto dentro dele. Aí, aqui nós temos aquele pontinho baixo onde a gente fez a emenda, né? Aqui nós também vamos fazer um ponto alto. E aqui no outro espacinho do leque da carreira anterior, também um ponto alto. Então, é só isso. E aqui nós seguimos novamente. Ponto alto sobre ponto alto. E ponto alto nos intervalos de uma correntinha. Lembrando que aqui, do outro lado, a gente também vai ter que fazer esses pontos altos aqui na emenda, né? Nessa daqui. Mas é a mesma coisa. E não esquecer de fazer os aumentos aqui na parte oval, né? Nas duas pontas aqui do tapete. Então, eu vou adiantar o meu aqui. Não tem erro, é só isso, é só essa repetição mesmo. E já volto com vocês, tá bom? Gente, chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse último intervalo. E vou fechar na terceira correntinha que a gente subiu para começar a carreira com um ponto baixíssimo. Aí, aqui, a gente terminou essa carreira. Aqui, eu vou dar uma dica para vocês, para fazer uma marcação, porque a gente vai continuar com aumentos, porque a gente fez aqui essa primeira carreira, né, de pontos fechados, nós vamos fazer mais 4, totalizando 5 carreiras. Então, se vocês acharem mais fácil, vocês peguem aí, se vocês tiverem marcador, pode ser marcador, ou então pega um pedacinho de fio assim, e aí vocês colocam aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto aqui, onde a gente acabou de fechar a carreira, a gente sabe que aqui a gente já vai ter que fazer um aumento, né? Então, aqui, a gente vai fazer essa marcação aqui. Aí, a gente vai fazer aumento em cima de aumento. Então, aqui a gente vai vir aqui, ó, o segundo aumento tá aqui, também vou fazer uma marcação aqui. Marquei aqui com o fiozinho, só passa assim, se você achar melhor dar um nozinho, você pode dar um nozinho, você vê aí o jeito que você acha melhor. E aqui no terceiro aumento, que tá aqui, ó, 2 pontos altos fechados junto. Fechados junto não, 2 pontos altos no mesmo lugar, né? A gente faz mais uma marcação. E aqui a gente já pode continuar o trabalho, ó. Eu não gosto muito de fazer marcação, porque eu acho que mais me atrapalha do que me ajuda. Mas vou deixar essa dica pra vocês, se vocês acharem melhor, tá? Vocês façam aí. Então, aqui a gente já tá nesse primeiro ponto alto, né? Onde a gente terminou a carreira. Então, aqui eu já vou até tirar a marcação. Vou subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. E no mesmo lugar, vou aqui fazer mais um ponto alto. Sigo com ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na próxima marcação aqui, que será o próximo aumento. Vou fazendo aqui. Aqui, ó, cheguei no próximo aumento. Tiro aqui o fiozinho e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz mais um aumento. Sigo novamente com ponto alto em cima de ponto alto. E aqui, de novo, cheguei no outro aumento. Tiro o fiozinho e faço 2 pontos altos juntos, no mesmo lugar. Aqui, eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto, até chegar
no próximo aumento. Aqui você pode já deixar marcada a carreira toda, se você preferir, já deixa marcada a carreira toda, com ou os marcadores ou com um fiozinho de outra cor, né, se facilitar para vocês. E aí você vai só tirando, você identifica antes de começar a carreira, né, se você achar mais fácil assim. E vai só continuando, ó. Aqui novamente, vou fazer mais esse daqui pra ficar bem certinho pra vocês, ó. Cheguei novamente aqui no aumento, vou passar o fiozinho, deixar aqui. No outro aumento, tá aqui. Vou passar o fiozinho. E no outro aumento tá aqui. Agora, eu continuo aqui. Como eu sei que nesse aumento aqui eu já vou fazer, já vou tirar o fiozinho. Por isso que às vezes é bom marcar antes, né? Senão você acabou de marcar, já tem que... Então, aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Sigo com ponto alto em cima de ponto alto até chegar no próximo aumento. Tendo um pra cada aqui. Cheguei aqui no próximo aumento, na minha próxima marcação, tiro o fiozinho, faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Sigo aqui novamente, um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei novamente no outro aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui na parte reta, somente ponto alto sobre ponto alto, não tem erro, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vocês adiantem aí também. Aqui nós estamos na segunda carreira, né, de pontos altos fechados. Nós fizemos essa primeira, agora a gente tá na segunda e nós vamos fazer mais 3, totalizando 5 carreiras. Então, não se esqueçam de fazer os aumentos, tá? Nessas 5 carreiras tem que ter os aumentos. Então, vocês respeitem esses aumentos. Se vocês acharem mais fácil fazer essa marcação que eu dei a dica, vocês façam. Se não, pode fazer aí do jeitinho de vocês, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, vocês adiantem aí e eu volto pra gente continuar, tá bom? Bom, gente, depois que nós terminamos aqui as 5 carreiras, né, de ponto alto fechado, fiz os aumentos, tudo certinho, aí ficou assim. Aí, agora, nós vamos já cortar e arrematar o fio e já vamos entrar com a cor rosa aqui. Caso você esteja fazendo com uma cor só, né, o tapete inteiro de uma cor só, é só não cortar e continuar daqui, tá bom? E lembrando que essa quantidade de carreiras que eu tô passando, esse tamanho que vai ficar essa capa da tampa do vaso, ela serve tanto para o vaso, para aquela tampa de vaso mais arredondada, quanto aquela mais quadradinha, tá bom? Eu medi nas duas e dá certinho. É lógico que vai depender muito da tensão dos pontos, a medida, tudo certinho, mas aí qualquer coisa, se vocês vão medindo, se vocês acharem que tá ficando muito pequeno, também o material, né, às vezes muda o tex, então, se vocês acharem que tá ficando muito pequeno, vocês podem aumentar uma carreira, não tem problema. Ou se tá ficando muito grande, pode diminuir uma também. Se for o caso, vocês vão dando uma medida aí na tampa do vaso de vocês, tá bom? Então, agora a gente vai entrar aqui com a outra cor, né, que é o rosa. Nós vamos colocar aqui em qualquer ponto. No caso, se você tiver aí com a mesma cor, você continua da onde você tá aí. Então, a gente amarra ele aqui, qualquer um dos pontos. Eu vou buscar o fio aqui. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Essa carreira vai ser toda com pontos baixos. Então, para cada ponto de base, para cada ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. A única diferença é que aonde tem os aumentos, a gente também vai permanecer com o aumento, ó. No caso aqui, eu já cheguei no meu primeiro aumento. Então, aqui, nesse primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, eu vou respeitar do mesmo jeito que eu vim fazendo os aumentos aqui com os pontos altos, eu vou continuar, só que dessa vez com pontos baixos, tá bom?
Então, você vai continuar fazendo ponto alto, ponto baixo sobre ponto alto. E nos aumentos, se você estiver marcando aí onde você estiver marcando, né? Você faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, aqui, ó, deixa eu chegar no meu próximo ponto. Eu já fui arrematando o fiozinho aqui, tá? Chegar no próximo aumento aqui pra eu mostrar pra vocês. Então, você vai caminhando aqui com pontos baixos. E na hora que chegar no aumento, aqui, ó, no caso aqui eu já cheguei. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto alto de base, certo? E depois você pode continuar somente com pontos baixos até chegar novamente no aumento. E na parte reta, é somente pontos baixos mesmo. Então, essa carreira é bem simplesinha, bem tranquila. Aqui, ó, mais uma vez, cheguei no meu aumento. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. É só isso essa carreira, somente ponto baixo, todinha ela. A única diferença é que a gente vai fazer sempre os aumentos, respeitando sempre os aumentos, tá bom? Então, eu vou adiantar a minha aqui, vocês adiantam de vocês aí, eu já venho. Gente, fechei a carreira aqui com pontos baixos, né? Tô aqui no último pontinho aqui, já fiz ele, agora eu vou fechar naquele primeiro ponto baixo que a gente fez com ponto baixíssimo. Aí, daqui, a gente já vai começar a carreira do bico, né? Eu falo já carreira do bico porque como ele é um bico bem grande, né? Então, ele faz como se fosse a parte mesmo do tapete. Porque você fala assim, nossa, aqui tá um tapete tão pequeno e ele já vai ter o bico, mas ele é bem grandão, então é a continuidade mesmo. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Chegamos aqui, né? Aqui onde a gente fechou mesmo, nós vamos subir 3 correntes, que é a altura do ponto alto. Nós vamos fazer um leque no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui, tudo no mesmo lugar. Já contando com as 3 correntinhas que nós subimos, né? Então, a gente fez aqui 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Esse primeiro, ele fica um pouquinho apertado, né, por ser o primeiro, mas não tem problema não, tá? É só a gente ajeitar. Aí, fizemos o primeiro leque. Então, a gente vai fazer todo ele num pontinho baixo de base, tá? Aqui, sem correntinha, a gente já vai somente laçar o fio, pular 2 pontos baixos de base e no terceiro, nós vamos fazer um ponto alto. Aí, novamente, nós vamos laçar o fio, pular 2 pontos baixos de base e no terceiro, nós vamos fazer outro leque no mesmo ponto. Um leque inteirinho no mesmo ponto. São 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Aí, ó, assim, tá? Que tem que ficar. Aí, a gente vai fazer novamente, laçar o fio, pular 2 pontos de base e no terceiro, um ponto alto. Novamente, laço o fio. Se o ponto de vocês for bem apertadinho e vocês acharem a necessidade de fazer uma correntinha aqui, pode fazer, tá? Não tem problema, não. No meu ponto aqui, eu não vi a necessidade, mas pode ser que de algumas de vocês tenha essa necessidade de fazer essa correntinha de separação para não ficar emborcando, tá bom? Aí, vocês vão ver na necessidade aí, tá? Então, aqui a gente laça o fio, pula 2 pontos de base, no terceiro, fazemos mais um leque no mesmo ponto de base, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Aí, essa carreira é somente isso. Leque, pula 2 pontos,
de base, ponto alto, né? No caso aqui, faz o leque, pula 2 pontos de base, faz o ponto alto. Pula 2 pontos de base, faz outro leque. Pula mais 2 pontos de base, faz ponto alto. Então, é assim mesmo, leque intercalado por ponto alto. Nós vamos fazer isso na carreira todinha, até na parte oval, tanto na parte reta, não vai ter diferença, é só isso, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, porque isso daqui é bem facinho, não tem segredo, e já volto com vocês. Que aí na próxima carreira vai ter uma modificaçãozinha, mas é coisa simples. Então, eu volto para passar para vocês, tá bom? Mas aí, por enquanto, é só isso mesmo. Então, até já. Gente, chegando aqui no final da carreira, eu fiz o meu último leque aqui. E aqui, os pontos que sobraram embaixo, não dá para eu pular 2, fazer um ponto alto e depois pular mais 2 para fechar aqui. Mas não tem problema, tá? Se acontecer com vocês, é só fazer essa pequena adaptação. Nesse caso aqui, eu vou pular 2 aqui, fazer o ponto alto e vai ficar só pulando 1 para fechar a carreira. Mas não tem problema, tá? Não dá uma diferença, não. Fechei aqui na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar a carreira, fechei com ponto baixíssimo e pronto, terminamos a carreira. Então, gente, terminando a carreira aqui, nós vamos dar continuidade. Então, aqui a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até aqui dentro do leque, tá? Então, a gente vai vir aqui no primeiro pontinho, fazer um ponto baixíssimo, no próximo um ponto baixíssimo, e dentro do leque um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fazer leque sobre leque. Então, aqui nós vamos subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto, fazer mais 2 pontos altos. Aí, ficamos com 3 pontos altos aqui, contando com as correntes. 2 correntes de separação e no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 2... e 3. Aí, a única diferença que vai ter aqui é que nós vamos trabalhar esse ponto alto aqui, é um ponto alto em relevo em cima dele. Opa, perdão. Então, aqui nós vamos fazer... Deixa eu parar de balançar aqui. Então, aqui nós vamos laçar o fio, vir aqui atrás do ponto, passar do outro lado com a agulha, buscar o fio, puxar e aqui a gente faz o ponto alto. Então, vai ficar um ponto alto em relevo. A gente laça novamente, vamos para dentro do leque e vamos fazer outro leque. Aqui o leque é normal, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. Leque sobre leque. 2 e 3. Novamente, aqui no próximo ponto alto, nós vamos laçar o fio, pegar por trás dele aqui, vai com a agulha do outro lado, busca o fio, puxa e fecha o ponto alto. É bem simples, não é difícil não, tá? Aí, a gente vai laçar novamente, leque sobre leque, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 2 e 3. Vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem, ponto alto em relevo. Laçou o fio, tô com um ponto aqui, né? Pego atrás dele aqui, ó, passa a agulha por trás dele aqui, ó. Busco o fio e fecho o ponto alto. Então, a única diferença é essa, fazer o ponto alto em relevo. Para quem já acompanhou o tapete frente pia, já viu como que é, do mesmo jeito, é bem simples, né? Então, aqui, nós estamos na segunda carreira do bico, né? Nós vamos fazer 5 carreiras iguais a essa. É igualzinho, não muda nada, tá? Então, a gente já fez aqui a primeira, estamos fazendo a segunda, nós vamos fazer mais 3, para totalizar 5. Certo? Então, como é bem simples e é só repetição, a gente vai adiantar aqui e depois eu já volto com vocês. Vocês adiantam aí e a gente já volta, tá bom?
Gente, então terminando aqui as 5 carreiras, né, do bico aqui, fazendo esses leques e os pontos altos em relevo, nós vamos fazer uma última carreirinha de pontos baixos, que é um acabamento só, tá? Então, nós vamos aqui, onde a gente fechou com ponto baixíssimo, né, na terceira correntinha que a gente subiu para fazer esse primeiro leque aqui, né? A gente vai pegar e subir uma correntinha, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. E nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto alto em cada ponto de base aqui, ó. Chegando aqui dentro do leque, nós vamos fazer um ponto baixo, nós vamos subir 3 correntinhas, vamos voltar aqui no pezinho do ponto baixo, atravessar ele aqui e fazer um outro ponto baixo. Aqui nós vamos fazer um ponto picô. Aí, nós vamos novamente dentro do leque, fazer mais um ponto baixo. E aqui nos 3 pontos altos é ponto baixo sobre cada ponto alto, ó. 2 e 3. Aí, ele fica assim, ó. 3 pontos baixos, um ponto baixo dentro do leque, um pontinho picô, mais um ponto baixo dentro do leque e mais 3 pontos baixos em cima desses pontos altos aqui do leque da carreira anterior. Aqui nesse ponto alto em relevo, nós vamos também fazer um ponto baixo em relevo. Nós vamos pegar aqui por trás, direto, sem laçar o fio, buscar o fio e fazer um ponto baixo. É bem simplesinho. Vou começar aqui de novo para vocês verem, ó. Então, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto alto nesses 3 primeiros pontos aqui do leque. Dentro do leque, um ponto baixo, subimos 3 correntinhas, voltamos aqui no pezinho dessas 3 correntinhas que a gente subiu, né, nesse ponto baixo que a gente fez, e vamos fazer mais um ponto baixo, que faz um ponto picô. Novamente, um ponto baixo dentro do leque, e aqui nesses 3 pontos altos, ponto baixo sobre cada um. 2 e 3. Tá assim, ó. Aí, aqui nós vamos fazer um ponto baixo em relevo em cima desse ponto alto aqui, pegando por trás dele, a gente busca o fio e fecha o ponto baixo. É bem simples. Vou fazer mais um aqui para vocês acompanharem. Já vamos direto aqui pro próximo ponto e vamos fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto do leque da carreira anterior. Dentro do leque, um ponto baixo, subimos 3 correntinhas, voltamos aqui no pezinho do ponto baixo, atravessamos pelas 2 argolinhas que ficam aqui, ó, tá vendo? Buscamos o fio e fazemos um ponto baixo. Dentro do leque, mais um ponto baixo, sobre cada ponto alto de base aqui, mais 3 pontos baixos, um para cada um. Novamente aqui, passamos por trás desse ponto alto que temos na carreira anterior, buscamos o fio e fechamos um ponto baixo. Então, é só isso, não tem segredo essa carreira, ela é bem facinho de fazer e já fica um acabamento bem bonitinho, ó. Aí, nós vamos fazer essa última carreira, pode cortar o fio e arrematar, que nós vamos voltar para fazer a gradinha, a redinha aqui do lado de trás para encaixar na tampa do vaso, tá bom? Então, façam um de vocês aí e já volto aqui também, vou terminar o meu aqui e já volto aqui pra gente dar continuação, tá bom? Gente, terminei aqui a parte da frente, né, da tampa do vaso. Na verdade, é a tampa do vaso, né, porque só falta a redinha mesmo agora. Já arrematei meu fio aqui, vocês arrematem aí do jeito que vocês estão acostumados, tá bom? Cortei, arrematei, então tá assim. Então, agora, nós vamos fazer a redinha pra encaixar na tampa do vaso, tá? A redinha aqui da parte de trás. Então, vamos lá. Então, gente, aqui na parte de trás do tapete, vocês podem ver que aqui já tá, ó, no avesso do tapete.
Eu vejo mais ou menos assim. Aqui é o meio, certo? O meio das flores, aqui é o meio dele. Eu sempre ponho um pouquinho pra baixo. Então, aqui, ó, tá dando o meio, tá dando aqui. Eu vou começar aqui no rumo desses leques aqui. Então, eu vou vir aqui nesse quarto leque, contando de baixo pra cima, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse quarto leque, eu vou pegar, fazer uma laçada na agulha aqui. Já vou deixar meu fio na agulha. Nesse quarto leque, a gente vai pegar essas duas alcinhas dele aqui do meio, ó. Desses dois pontos altos do meio, a gente pega de um lado e de outro, passa pelas duas, e aqui a gente faz um ponto baixo. Se você quiser amarrar, pode amarrar, tá? Não tem problema. Aqui nós vamos subir 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando, gente, que esse daqui é o jeito que eu faço essa redinha. Se você já tem um jeito que você faz aí que tá acostumado, pode fazer, tá? Não tem problema. E aqui também eu tô fazendo com o fio cru, mas se você achar melhor fazer com o fio rosa, também não tem problema, tá? Fica a critério de vocês. Então, aqui, ó, fiz 8 correntinhas. Nesse tapete, eu não fiquei medindo assim pra ver o tamanho, não. Eu já vim direto aqui no próximo leque. Nele também eu pego as duas correntinhas, ó, as do meio aqui, e faço um ponto baixo. Novamente, 8 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Venho no próximo leque aqui, sempre no rumo do quarto leque subindo, tá, gente? Mesmo rumo aqui todos eles. Pego aqui as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas novamente. Vou puxar um pouquinho o fio aqui. Vou pro próximo leque e pego aqui as duas alcinhas na parte de trás dele e faço um ponto baixo. Então, é isso, nós vamos fazer até chegar no rumo aqui, pra ficar no rumo desse que a gente começou aqui, né? Vem até aqui do outro lado aqui, ó, vai dar mais ou menos nesse daqui. Às vezes fica um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, mas não tem problema, tá? Esse daqui tá bem certinho, ó, no mesmo rumo até. Então, eu vou fazer o meu aqui, é só isso, viu, gente? 8 correntinhas, prende com ponto baixo aqui nessas duas alcinhas do ponto, do leque do bico aqui, desse quarto leque, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu aqui e já volto com vocês. Gente, cheguei aqui, né, no final, pra vocês poderem dar uma olhadinha, ó. Onde que ficou, tá? Aqui, é que aqui o espaço é pequeno, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ficou aqui, nesse rumo, que tá dando, ó, nesse sentido, um pouco depois do meio da flor mesmo. E veio até aqui. Então, essa daqui dá a impressão que ficou um pouquinho mais pra lá, mas é pouca coisa, tá? Então, dá certinho. Então, chegando aqui, agora nós vamos mudar um pouquinho. Nós vamos subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. E nós vamos fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos virar o trabalho. E aqui nós vamos fazer ponto alto em cima desse pontinho baixo que a gente fez aqui pra prender essas alcinhas de 8 correntinhas que nós fizemos. Então, aqui a gente vai fazer um ponto alto. Fica assim, ó. As 3 correntinhas que subimos para equivalente a um ponto alto e mais 7 correntinhas de separação. Então, aqui, nós vamos fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos vir no próximo ponto baixo que a gente prendeu e também fazer um ponto alto. Novamente, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos vir no próximo e fazer um ponto alto. Então, é só isso. 7 correntinhas de separação, um ponto alto em cima do ponto baixo que a gente fez aqui na carreira anterior.
Então, é só isso, eu vou adiantar a minha aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, eu fiz a penúltima pontinho alto aqui, vou fazer mais 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez aqui pra começar a carreira, né? Aí, a gente atravessa por ele aqui, ele é um pouquinho apertadinho, porque ele é o primeiro. E fazemos também um ponto alto. Certo? Tá ficando assim, ó. Agora, nós vamos dar continuidade aqui. E vocês vão ver que é uma sequência com diminuições de quantidade de correntinha. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E vamos fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês podem reparar, ó, na primeira a gente fez 8 correntinhas, na segunda 7. Nessas nós vamos fazer 6, depois 5, 4 e 3. Então, só vou mostrar no comecinho aqui pra vocês como que é, e depois a gente já vai adiantar. Vamos virar o trabalho aqui. Deixa eu pôr assim, vai ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. E vamos vir no ponto alto da carreira anterior que a gente fez aqui. E aqui nós vamos fazer mais um ponto alto. Novamente, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem o ponto alto seguinte, fazemos mais um ponto alto. Novamente, fazer mais uma aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas de separação. Vem no ponto alto e faz outro ponto alto. Então, é isso, ó. Correntinha de separação e ponto alto em cima de ponto alto. Não se esqueçam nesse comecinho aqui de fazer as 3 correntinhas a mais para poder ficar na altura de um ponto alto, né? Esse início aqui, senão dá errado, tá bom? Então, aqui, ó, nós fizemos essa carreira com 8, essa com 7, essa agora a gente tá fazendo com 6. Depois que a gente terminar essa, vai ser com 5, depois com 4 e depois com 3. Na hora que vocês fizerem com 3 correntinhas de separação, eu volto aqui, vou adiantar o meu aqui também, aí eu volto para dar continuidade com vocês, que vai ter uma pequena diferença, tá bom? Então, façam aí até chegar nas 3 correntinhas de separação e já volto com vocês, tá bom? Lembrando aqui do comecinho, não esqueçam, tá? Até já! Gente, voltei aqui rapidinho, só para mostrar, ainda tô aqui na carreirinha das 6 correntinhas de separação, tá? Só para lembrar vocês que na hora que a gente chegar aqui no final, ó, fiz 6 correntinhas de separação, a gente vai prender um ponto alto na terceira correntinha que a gente fez para subir aqui, que é aquela que é equivalente a um ponto alto, a gente vai prendendo a terceira, e aqui a gente vai fazer um ponto alto, tá? Então, só se caso surgisse essa dúvida aí, então, eu venho aqui na terceira correntinha que a gente subiu para fazer o ponto alto da carreira anterior. E aqui nessa terceira correntinha, atravesso por ela e faço o ponto alto, tá bom? Então, vou continuar aqui e já volto com vocês na hora que a gente estiver na carreira de 3 correntinhas de separação, tá bom? Gente, cheguei aqui na carreirinha, né? Já terminei ela, a carreirinha de 3 correntinhas de separação. Então, tá ficando assim. Vendo? Estou aqui esperando para fazer. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais uma carreira com 3 correntinhas de separação. Aí, depois dessa carreira com 3 correntinhas de separação, a gente vai fazer uma com 2 correntinhas de separação e uma com uma correntinha de separação, certo? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vai ser igualzinho. Sobe 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E faço mais 3 correntinhas de separação. Viro o trabalho. E continuo aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto com 3 correntinhas de separação. Então, depois que a gente terminar essa segunda carreira com 3 correntinhas de separação, vocês podem ver o que a gente fez, ó.
8, 7, 6, 5, 4 e 3. Então, vai ter mais essa daqui com 3. Aí, depois a gente vem com 2 correntinhas de separação e depois com uma correntinha de separação. Então, eu vou adiantar aqui, vocês adiantem aí e eu já volto com vocês, tá bom? Gente, cheguei aqui, ó, na parte que eu fiz uma correntinha, né? Na carreira que tá com uma correntinha de separação. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, deixa eu virar aqui pra gente poder fazer. Que nós vamos fazer uma carreira sem correntinhas de separação, direto com ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós vamos subir aqui 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. Vou virar o trabalho aqui pra ficar mais fácil. Nós vamos vir direto nesse próximo ponto alto e aqui a gente vai fazer um ponto alto. Sem correntinha, sem nada, laço o fio, já vem direto no próximo ponto alto, outro ponto alto. Então, ó, nós vamos fazer essa carreira sem correntinha de separação, certo? Vou fazer com vocês aqui que é rapidinha essa, ó. Só ponto alto em cima de ponto alto. Opa, peraí que tá caindo tudo aqui. Vou adiantar aqui, então, eu ia fazer com vocês, mas eu bati aqui, eu vou adiantar e já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer um último ponto alto na terceira correntinha que a gente subiu. Vai sobrar uma de espaço da carreira anterior. Certo? Agora, nós vamos fazer uma pulando um ponto alto. Nós vamos fazer assim. Subimos 3 correntinhas, viramos o trabalho aqui. Aí, a gente já vai vir aqui, deixa eu ajeitar aqui, porque fica meio desajeitado pra fazer aqui, né? Pouco espaço. Nós vamos pular esse segundo ponto alto aqui, e nós vamos fazer um ponto alto nesse terceiro, direto, sem correntinhas também, tá? Novamente, pulo um, faço no outro. Sem correntinhas. Laço o fio, pulo e faço no próximo ponto alto. Pode ver que ela vai fechando, ó. Essa é a intenção mesmo, que vai fechando, tá? Como que tá ficando. Então, vamos lá. Laço o fio, pulo um ponto de base no próximo ponto alto. Laço o fio, pulo esse, venho nesse daqui, um ponto alto. Mesma coisa aqui. Aqui, ó, como vocês podem ver, sobraram 3 pontos altos. Então, eu vou fazer esse daqui pulando um. Quando acontece isso, eu gosto de fazer desse jeito. Aí, eu pego e faço mais um aqui na terceira correntinha que a gente subiu. Fica 2 juntinhos, mas não tem problema, tá bom? Eu acho que fica melhor assim. Às vezes, dá a quantidade certinho, mas às vezes, pela quantidade que a gente fez, que pegou, né, de uma ponta pra outra, e deu uma redinha a menos, né? Um espacinho a menos. Então, aqui terminamos essa carreirinha aqui, pulando um, o que a gente vai fazer? A gente vai virar o trabalho. E nós vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto que a gente subiu dessa carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Nós vamos vir aqui na terceira correntinha que a gente subiu, para poder começar essa outra carreira, essa carreira anterior. Vamos atravessar por ela, buscar o fio e fazer um ponto baixíssimo, certo? Aqui, a gente já faz mais uma correntinha, puxa o fio e já podemos cortar. Aqui, a redinha tá pronta. Se você quiser deixar ela assim, você pode deixar. Eu gosto de fazer um acabamentozinho aqui, ó, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então, ó, eu viro aqui, venho numa das pontinhas dele aqui do trabalho, né? Aí, eu vou fazer uma laçadinha aqui na minha agulha. Pego aqui, ó, no primeiro pontinho que a gente fez, aquele pontinho baixo que a gente fez, e faço também um pontinho baixo. Aí, eu venho aqui, nessa alcinha, né, que a gente fez aqui, ó,
vai ser a lateral das alcinhas, né? Que a gente foi descendo, ó. Então, aqui eu venho e faço um ponto baixo, mais outro ponto baixo aqui dentro. E aqui eu faço um pontinho picô. Eu subo uma, duas, três correntes, venho no pezinho do ponto baixo e faço outro ponto baixo. Aí, eu já venho direto aqui para essa segunda alcinha, ó. Venho para essa segunda alcinha. Deixa eu já ir arrematando o fio aqui. Faço um ponto baixo, outro ponto baixo e um pontinho picô, subindo 3 correntinhas, vindo no pezinho do ponto e fazendo mais um pontinho baixo. Vou pro próximo. Próxima alcinha. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Subo 3 correntinhas e faço um pontinho picô. Então, eu venho fazendo esse acabamento para vocês verem como é que vai ficando, ó. Aí, vocês vêm fazendo aqui por toda essa lateral, né, da redinha aqui, ó. Se vocês acharem que fazer 2 pontos baixos tá sendo muito ou tá sendo pouco devido ao ponto de vocês, pode fazer 3, não tem problema. Vocês vão vendo aí como que fica melhor, porque isso aqui é só um acabamento simples mesmo, pra dar, pra não ficar assim, sem nada, né? Então, eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês como que fica, tá bom? Gente, terminei aqui o acabamentozinho, né? Que eu fiz aqui na redinha. Ficou assim, ó. É bem simples, mas já dá uma carinha diferente, né? É uma parte que não vai ficar muito à mostra, né? Porque fica na parte... Então, com isso, a gente acaba essa peça. Ela ficou bem bonitinha, né? Bem delicadinha. As dicas que eu dou pra vocês, é as que eu fui dando durante que a gente foi fazendo aqui mesmo o tapete. Se você achar que tá muito grande, então você vai medindo, faça essa parte do meio primeiro, coloca lá na tampa do vaso, vê como que fica. Se você achar que essa parte do bico ficou muito grande, vai lá fazendo, faz uma carreira, 2, vai lá, mede pra ver certinho. Aqui na redinha, se você achar que tá muito pequena ou muito grande, é só fazer um pouquinho mais pra baixo aqui, não tem problema, isso não vai interferir em nada no trabalho, tá bom? Então, vocês vão adaptando aí conforme a necessidade de vocês, porque muda muito um ponto do outro, né? Então, pode acontecer alguma coisa, de alguma coisa não ficar do mesmo tamanho da que eu tô passando aqui pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aí o curtir, de compartilhar.